Aí, pessoal, agora tá certo, né? Então, vamos bater um papo aqui sobre muitas coisas que vocês não escutam em lugar nenhum, tá? Nem nos nossos amigos YouTubers, pessoal de direita. Então, aqui é uma forma diferente, uma visão diferente da política. Bom, meu nome é Cristiane Couto, eu moro aqui em Brasília, eu nasci aqui em Brasília, eu acompanho política há muitos anos, de forma espontânea, sem interesse algum. Eu não vivo de política. Tudo que eu faço, as minhas páginas, o que... Olha aí, oi Ari. Tudo que eu faço nas redes sociais, desde 2007, viu, pessoal? Eu comecei em 2007. 2007. Oi, Ari. Tudo bom? Por que a sua imagem está Beleza. invertida? O meu dispositivo ele Peraí. está na horizontal. A sua imagem está invertida. O meu dispositivo eu coloquei ele na horizontal. O seu como é que tá? Foi o que aconteceu agora mesmo. Eu comecei com ele na horizontal, perguntei pro pessoal, o pessoal falou que estava invertido. Aí eu excluí aquela live e comecei essa outra aqui. Você tá Aham. viradinho aí. E Bom, aí, você quer sair e entrar de novo? eu vou virar aqui e ver o que acontece. E aí? Isso, ok, ok. Ok Beleza? agora. Então Ok, tá bom. ok. Ari, boa noite. Boa noite a todo Boa mundo. noite, Cris. Boa Ari, noite, pessoal. Legal, se apresenta aí para os nossos amigos. Então, a gente está retornando a nossa programação do Café com Queijo Política, né? A Cris estava em stand-by para fazer a live, porque ela não conseguia fazer no horário antigo, que a gente estava às 18 horas, e agora a gente conseguiu mudar para as 20 horas para a Cris poder estar participando, né? E hoje eu estou, assim, bem excepcionalmente mesmo, porque as pessoas que fazem a live de política são o Fábio Braga, o Carlos Guilherme, né, lá A de Santa Yara. Catarina, a Yara, e eles não estão podendo hoje, então eu estou aqui, estou adorando fazer, né, porque os debates de política são sempre os que eu acho que a coisa pega mais, né? O São brasileiro muito ele está, bons. o brasileiro ele está se tornando um cidadão político, né? A gente discute hoje em dia muito mais política do que futebol, né? E a É gente verdade. entende, E né? depois da. Tá um eco aí, não tá? Eu escuto, eu falo e aí eu escuto a minha voz. Hum. Para mim aqui não está tendo eco nenhum, tá normal, né? Então vamos lá. Ari, essa onda mesmo, ela veio forte da campanha passada para cá, né? Foi a campanha Bolsonaro que acordou o Brasil. Exato. E eu gostaria de falar um pouco sobre o dia 25, foi quarta-feira passada, o que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes. Vocês que aqui da minha página, vocês podem ter visto, eu fiz 2 lives naquele dia. Eu gostaria de falar um pouco também sobre esse racha que está acontecendo entre a direita e podemos falar um pouco também sobre a Joyce Hasselman. Ok. São os 3 assuntos assim que eu acho que a gente pode falar. Bom, em relação ao dia 25, Ari, eu estava aqui falando com os meus amigos que eu comecei a me interessar por política no final de 2006, que foi durante a segunda eleição do Lula, onde o Lula estava se preparando para se reeleger.
E ali naquela época eu já tinha noção do que estava acontecendo aqui no Brasil em relação ao Fórum de São Paulo. Bom, na campanha, o Lula já saiu assim, na frente, né? E eu ficava pensando, gente, não pode. O mensalão aconteceu agora mesmo. Como é que o Lula vai ser reeleito? Eu não entendi aquilo. E aí, então, eu fiz uma página no Orkut, na época era Orkut ainda, e comecei a militar pela internet. Foi aí que eu conheci muitas pessoas que, desde aquela época, já tinham acordado, né, entre aspas, porque as pessoas falam assim, acordar. Quando entende o que é o Fórum de São Paulo, qual era o objetivo, ainda né, o objetivo do Fórum de São Paulo, que luta é essa que nós estamos, que guerra é essa? Que parece que está tudo bem, está tudo certo, mas na verdade não é bem assim. Então, desde aquela época, eu milito na internet, eu sou ativista daqui de Brasília. Então, mas o que eu quero dizer é que eu entendo bem, assim, o que acontece aqui em Brasília, sabe? O termômetro da política aqui em Brasília, porque desde essa época eu acompanho. E eu digo isso, uma coisa para você, Ari, e digo uma coisa para todo mundo. Dia 24, na quarta-feira da semana passada, foi um dia histórico aqui em Brasília. Nunca, nunca, nunca tinha acontecido um ato de direita tão forte, tão importante, tão marcante quanto o que aconteceu na quarta-feira passada. Só que parece que tem horas que o Brasil parece que está dormindo, porque as coisas acontecem assim, parece que nada aconteceu. Bom, eu fiquei sabendo que viriam várias caravanas aqui para Brasília. Eu estava acompanhando isso assim à distância, porque você sabe, eu tenho trabalhado muito, né? Eu sou bancária e eu fico um pouco assim fora do que está acontecendo, mas eu sempre procuro me atualizar. Então eu sabia que haveria essa manifestação e que tinha muita gente vindo aqui para Brasília. Então, quando deu, assim, mais ou menos, assim, e seria na parte da tarde, e aqui em Brasília, geralmente, quando é na parte da tarde, em frente ao STF, ali na Praça dos Três Poderes, começa a ficar forte em torno de 4 horas e vai até umas 7 horas da noite. E nesse dia eu fui mais ou menos umas 2h30, 3 horas, e já tinha muita gente na praça, como eu nunca tinha visto tanto verde e amarelo naquela praça. Numa quarta-feira de dia, nunca tinha visto. Eu fiquei muito animada. A primeira live que eu fiz, eu estava realmente empolgada, pode ver que eu estava feliz demais. Eram 2 grupos que estavam em 2 palcos separados na frente do STF. Um era do pessoal do 142 e o outro palco eram dos políticos, tá? Onde vários políticos subiram ali para falar. Ok, eu voltei para trabalhar e quando acabou o expediente que eu voltei lá, já não tinha mais nada. Quando eu passei em frente ao STF, tinha um monte de vermelho em frente ao STF, exatamente onde nós estávamos. Eu não entendi o que é que tinha acontecido. E aí, quando eu fui chegando próximo ao Palácio do Planalto, eu vi alguns amigos meus descendo ali ao lado do Senado, indo para a Praça dos Três Poderes. E aí, então, eu parei o carro, desci e fui conversar com as pessoas, fui entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu comecei a fazer a segunda live. E essa segunda live, ela foi assim muito tensa, porque eu fui descobrindo o que tinha acontecido. Então eu soube que houve uma confusão e os policiais do STF atacou os nossos irmãos patriotas com gás de pimenta, até com balas de borracha. E isso também é uma coisa que nunca tinha acontecido, nós sermos atacados pelos policiais, como aconteceu. Então, nesse momento, houve uma dispersão e alguém chamou o pessoal para ir
para o lado do Senado, ficar lá protestando, porque lá também estava havendo uma votação importante. Nesse tempo, os vermelhos foram e ocuparam o espaço. Foi isso que aconteceu. Mas aí, Ari, o fim dessa live minha foi muito interessante, porque eu não me conformava com que o nosso pessoal tinha saído de frente do STF e os vermelhos tinham tomado a frente. Aí eu sei que eu fazendo a live, eu fui chegando cada vez mais perto do STF e muitos dos nossos amigos patriotas verde e amarelo vieram atrás de mim e de um outro amigo que foi à frente. Foi um amigo à frente, eu atrás, aí veio muita gente. E aí nós ocupamos uma parte de frente do STF. Aí a polícia correu, fez um cordão de separação, os vermelhos vieram para cima, e isso eu fazendo a live. E aí o que aconteceu? Aconteceu que logo depois disso a manifestação ela dispersou, tanto os vermelhos quanto nós. E eu vi claramente eles dizendo que a partir daquele dia, todas as quartas-feiras eles estariam em frente ao STF. E nessa semana eles já cumpriram e nós não fomos. E eu não sei como é que vai ser na quarta-feira que vem, Ari. Aí eu sei que uma amiga minha criou um grupo, Insurgência Já, que era para começar a chamar as pessoas para virem para Brasília, porque é assim, porque se o pessoal de Brasília não vai, vocês do resto do Brasil vão ter que vir. Porque como que nós vamos fazer? Então, nós já perdemos então a batalha, a guerra toda? Daqui para frente, então, eles vão tomar lá a frente do STF todas as quartas-feiras, e aí, vai ficar por isso mesmo? Eles vão ficar gritando lá Lula livre, vai ser ecoado isso no Brasil inteiro, vai ficar declarado, então, que o Brasil queria que o Lula saísse da cadeia. Eles vão ser, então, a maioria? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ari, depois dessa história toda que eu te contei, porque é uma coisa que realmente está me angustiando muito. Porque nós não temos pessoas suficientes, nós não somos organizados, nós não temos dinheiro como eles têm, não é? Tem vários aspectos aí no que você está falando, e eu vou tentar abordar uma sequência que eu considero lógica. A primeira coisa, não existe direita no Brasil. Não existe uma direita organizada, né? Uma militância. E, na verdade, o Bolsonaro ele ganhou a eleição não porque a direita se organizou, mas porque brasileiros, patriotas, começaram a enxergar na sinceridade dele o menos pior. Porque, infelizmente, a nossa democracia ela não é uma democracia amadurecida, certo? Então, a gente não tem nem em quem votar. A gente sempre vota no menos pior. E tô com a camiseta do Bolsonaro aqui, Eu abracei a campanha, fiz campanha para ele, apoio ele. Só que é o seguinte, Bolsonaro é um remédio amargo para esse momento que a gente está atravessando. O Bolsonaro fica batendo boca com a imprensa. Não é o papel dele esse. Certo? E essa rivalidade que está criando, agora disseram que tem que criar uma militância de direita. Pessoal, a gente precisa prestar muita atenção nessa questão de militância. Por quê? Porque se acontecer da direita se organizar e formar uma militância, a direita vai virar aquilo que vocês viram lá, os vermelhos. Vai virar aquilo lá. Então, a gente vai para a rua, a gente vai para a rua. A gente vai de graça, a gente vai de graça. Só que o que acontece? A gente vai para a rua e tudo aquilo que a gente pediu para acontecer, não acontece. Todo mês agora você tem que ir para a rua. O brasileiro não está acostumado com essas coisas.
Então, vai demorar para a gente entender isso. Vai demorar. Não, pode ser dia de semana também, mas o que não dá para ser é todo mês. Não tem condição de ter que ir. E manifestação de domingo, já passou a época. Não surte mais efeito nenhum. As manifestações de direita, quanto maior for a quantidade, em termos de todo mês tem manifestação, vai ter menos gente participando. Tá? Porque o povo conservador, o povo que trabalha, que leva esse país nas costas, não é um povo que fica indo para a rua para defender direitos. É bonito ir para a rua defender direitos? É bonito. Só que essa cultura, ela vai demorar para o povo assimilar. Entende? Então, no momento da campanha do Bolsonaro, foram milhões de pessoas para a rua no Brasil inteiro. Foi bonito, foi uma coisa cívica, foi um movimento patriota mesmo, de verdade. Até aqueles que queriam esqueci. Dos militares tomarem o poder. Os que queriam a intervenção, eles mesmos acabaram indo para o lado do Bolsonaro, que eles viram que era o quê? Não vai ter intervenção. A coisa vai ter que ser da forma democrática, seguindo o Estado democrático de direito, certo? E com eleição mesmo, com voto. E te digo mais, a votação do Bolsonaro, ela foi muito maior do que 50%. E ainda bem que ela foi muito maior. Mas aí, Ari... existe um fator de correção na urna eletrônica que ele transfere votos de um candidato para o candidato. Eu entendo, Ari, o que você está falando, eu entendo. Só que é o seguinte, o que aconteceu em outubro não está mais refletindo a realidade de hoje. Hoje nós estamos perdendo várias votações dentro do Congresso, tá? E aí eu quero aqui pontuar a questão da Joyce, tá? Porque a Joyce parece que ela saiu da espinha ereta que ela dizia que tinha e começou a negociar aqui e ali, ciscando aqui e ali, e eu acho que misturou demais, entendeu? Misturou no meio da sujeira. E ela justifica isso dizendo que se não fosse assim, eles não conseguiriam votar, por exemplo, a nova Previdência, né? Mas enfim, a questão, o ponto que eu quero, que eu gostaria que você falasse, Ari, neste momento nós estamos em desvantagem. Com tudo o que aconteceu em outubro, com o fenômeno que foi, nós elegemos o Bolsonaro porque não tínhamos outra opção, o Bolsonaro, nós acreditamos nele. Nesse momento, nós estamos em desvantagem. Nesse momento, o STF está acabando com a Lava Jato, e nós sabemos que esse caminho aí é para soltar o Lula, né? E a gente não sabe também até que ponto o Bolsonaro, para proteger o filho dele, o Flávio, né, não está fazendo acordos também com o Dias Toffoli, que é o amigo do meu pai. Nós não podemos esquecer disso. E eu não estou afirmando, né, que isso está acontecendo, mas é o que aparenta é isso. E o STF soltando bandido como está, o Gilmar Mendes legislando em causa própria, o amigo do meu pai legislando também. Inclusive, ontem deu uma entrevista no SBT, ele está achando que ele é o popstar. Ele está achando que ele vai ser o próximo presidente da República, o amigo do meu pai.
E aí, então, em frente ao STF, essa é a notícia que eu quero dar para vocês, gente, em forma de alerta, entendeu? Em forma de socorro, pedindo socorro. Nós vamos mesmo, então, nos dar por vencidos? Daqui para frente, toda quarta-feira, eles vão estar lá com aquelas faixas deles vermelho, Lula livre, Lula livre. E teve uma amiga minha que me lembrou aqui agora mesmo, que eu vi que ela digitou para mim. Sabe aqueles bonecos grandes que nós de direita costumamos fazer para nos manifestar? Eles levaram um bonecão do Lula com a faixa presidencial 2022. Então, sabe, tipo, gente, o que é que nós vamos fazer? Eles estão vencendo. Eles estão vencendo, eles vão soltar o Lula, Lava Jato está sendo desmontado, essa questão do abuso de autoridade, isso daí foi... Por que o Renan desenterrou isso? Esse projeto era do Renan. Não podia ter passado como passou. Aí você vai me dizer para mim, mas teve vetos. Gente, teve vetos do que já estava combinado. Tirou o poder dos procuradores. Vai colocar a vida dos procuradores em risco. Eles podem perder até o emprego. Os procuradores, policiais federais. Eles fizeram tudo isso para proteger mais ainda eles mesmos. Então, aquele sonho todo do Bolsonaro não está do jeito que nós sonhamos, as coisas não estão. Olha só, Cris, quando eu discutia a respeito do meu voto no Bolsonaro o ano passado, os meus amigos de esquerda, que eu tenho muitos, e eles falavam para mim, o Bolsonaro não vai conseguir governar. O Bolsonaro não vai conseguir ter uma base, os projetos do Bolsonaro não vão para frente, a coisa não vai acontecer e tudo mais. Então, veja bem, em primeiro lugar, o governo decidiu compor uma base para poder ter votos e aprovar os seus projetos. Isso é uma decisão que o Bolsonaro falou que não ia fazer. Né? E ele percebeu que ele precisa ter uma base aliada na qual ele possa compor e ele possa aprovar os projetos que ele está mandando para serem votados. A apreciação do projeto depende do Rodrigo Maia, depende do Alcolumbre. Mas a aprovação depende dessa base que ele começou a compor agora, depois de 9 meses de governo. E essa é a verdadeira vitória. Outra coisa, o Bolsonaro, a semana passada, deixou bem claro numa entrevista que ele deu. Ele falou o seguinte, ele falou, eu não posso intervir no STF, eu não posso botar a minha mão nas decisões da Câmara e do Senado. Eu tenho que respeitar. Então, ele está agindo como um perfeito democrata. Ele está construindo valores democráticos com a atitude dele. Por outro lado, o que a Câmara, o Legislativo e o que o Judiciário estão fazendo? Estão provocando o presidente, cometendo excessos. Todos esses exemplos que você deu e muitos mais, aprovando leis na calada da noite, demorando para apreciar a lei anticrime do Moro e passando, né, resgatando um projeto do Renan Calheiros, por exemplo, como você disse, certo? Ninguém fala, por exemplo, que a atitude que o capitão Cueca tomou de mandar prender o cidadão que chamou ele, né? Falou, você com dinheiro na cueca, aí você tem que dar satisfação. Isso é abuso de autoridade. E isso ninguém fala.
Agora, o que está acontecendo? Você deve ter visto lá no grupo dos alunos, no grupão, que colocaram que a Globo vai exibir uma novela à tarde, certo? Que vai ter cenas bastante avançadas para o horário da tarde, e eles estão esperando com isso que o Bolsonaro mande censurar. Entendeu? Para eles poderem gritar, é ditadura, é ditadura, é ditadura. Então, tudo que eles querem é gritar que é ditadura, porque eles falaram que a ditadura ia acontecer. Eles previram que o Bolsonaro representava a volta da ditadura. E o Bolsonaro está sozinho mais uma vez. Ele continua isolado. Por quê? Porque são 3 poderes que precisam ter independência. Ele está respeitando a independência dos poderes. Mas os outros 2 poderes estão fazendo de tudo para afrontar o executivo, para desmoralizar o executivo. E aí a mídia, que é o 4º poder, né, entra com um discurso que só dá sustentação para aquilo que STF e Legislativo estão fazendo contra a nação, não é contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro passa. Entende? O mandato dele vai acabar. Agora, o que eles estão fazendo está destruindo o Brasil. Como o Paulinho da Força falou sobre a aprovação da reforma da Previdência com 1 bilhão para o Bolsonaro, 1 trilhão para o Bolsonaro em 10 anos. O que ele falou? Não podemos deixar passar, porque se der esse dinheiro para esse cara, ele vai ganhar a eleição. Então, o que eles fazem é pelo poder. O que o Bolsonaro faz é pelo Brasil. O Bolsonaro não tem um projeto de poder. O Bolsonaro tem um projeto de país. E esse pessoal tem um projeto de poder. Eles têm dinheiro mas olha só, Ari, para ir toda quarta-feira lá no STF com cachê. Os caras vão lá porque eles têm cachê para ir lá. Certo? Isso é fato. Só que não tem como tirar o fato deles estarem lá e nós não. Entendeu? Então, nós estamos em desvantagem nesse sentido. Olha só, você falou em relação ao Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, né? O nosso querido nhonho, aquele gordo chato, cheio de manias. Ari, eu lembro muito bem que na época da votação do presidente do Senado, muitos de nós aqui de Brasília, nós estávamos fazendo campanha para o Álvaro Dias. A gente nem sabia quem era Davi Alcolumbre. E esse Davi, ele estava sendo costurado ali por dentro das entranhas do Senado, sendo que nós, patriotas aqui de Brasília, não sabíamos. E eu acho que muitos do Brasil inteiro não sabiam nem que existia esse Davi. E aí, eu me lembro muito bem de que vários deputados que foram eleitos aí na levada do Bolsonaro foram para as redes sociais defender o Davi, comemorar como se fosse a vitória dele. E eu, olha, honestamente, eu não comemorei. Eu falei, eu quero ver quem esse cara é, não sei quem ele é, nunca tinha ouvido falar. O nhonho, Rodrigo Maia, foi reconduzido lá, a mesma coisa, tá? Inclusive, eu me lembro, eu gosto muito da Carla Zambelli, mas eu me lembro muito da Carla Zambelli falando, gente, vamos dar uma oportunidade, a gente precisa dele, ele não é um cara muito mau, não sei o quê. Muitas pessoas fizeram campanha pro Rodrigo Maia. E vamos também levar em conta o seguinte, quem indicou a Joyce Hasselmann para ser líder do governo no Congresso foi ele, Rodrigo Maia. Foi o Rodrigo Maia que indicou a Joyce, não foi o Bolsonaro. Isso é fato. Isso é fato. Ponto. Fato. Tá? Aí o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, eu quero dar uma notícia para vocês aqui do Brasil inteiro, porque tem muita gente que está comemorando, né? O pacote anticrime do Moro, gente, que maravilha! O pacote anticrime do Moro.
Eu estive na esplanada dos ministérios, no alto de todos os ministérios, numa placa enorme fazendo propaganda do pacote anticrime. Mas sabe o que é interessante, Ari? Não estou dizendo que é ruim, mas em nenhuma frase eu vi nada a respeito de corrupção. Só falava a respeito de crime organizado, violência, presídio, presos, não sei o quê. Mas não, eu não vi nada, nenhuma frase sobre corrupção. Ou seja, aonde é que vai parar a Lava Jato? Eu não sei mesmo. Tem muita gente comemorando esse pacote anticrime, mas esse pacote anticrime não está muito bem do jeito que a gente gostaria. Viu? Se eu li, eu deixo aí uma dica para vocês e para mim também. Eu confesso que eu tenho que pesquisar mais sobre isso. Mas em cada ministério tem uma placa imensa comemorando o pacote anticrime, mas anticorrupção eu não vi nada. Bom, muito bem. As presidências da Câmara e do Senado. Rodrigo Maia passou o Pires para o Bolsonaro, certo? E falou que ia apoiar todos os projetos do Bolsonaro. Isso que ele falou. Tá certo? E o ministro-chefe da Casa Civil, que é do mesmo partido, certo? Do DEM. O Onyx. Exato. Sabia que a vitória do Rodrigo Maia significava poder político para ele, certo? Quem colheu os frutos da vitória do Rodrigo Maia foi o Onyx Lorenzoni, tá certo? E qual seria uma segunda figura de destaque depois do Rodrigo Maia? Seria alguém de esquerda. E a importância da vitória do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara foi a conquista da presidência das principais comissões, principalmente a CCJ. Porque se o Marcelo Freixo ganhasse, por exemplo, a presidência da Câmara, hoje a gente teria na presidência da CCJ um Ivan Valente, uma Gleisi Hoffmann, certo? Mas não, a gente tem lá o Franceschini, que é um rapaz de 27 anos de idade e que está dando um verdadeiro show na presidência da CCJ. Então, o Rodrigo Maia traiu a promessa que ele tinha feito para o Bolsonaro. Ele está cozinhando o Bolsonaro, ele está fazendo jogo, certo? Para poder aparecer, né, com algum destaque em coisas que ele não tem destaque nenhum. O único destaque que ele tem é colocar o negócio em votação. Porque outro dia mesmo ele conseguiu aprovar um projeto de forma totalmente irregular, quando a casa estava pedindo voto aberto, certo? E ele aprovou com voto fechado, que foi exatamente o projeto do Renan Calheiros, né, do abuso de autoridade. Abuso. Agora vamos para o Davi Alcolumbre. Que partido que ele é? Não lembro. O mesmo do Onyx Lorenzoni. Então, o Onyx Lorenzoni está articulando, certo, a vitória do Davi Alcolumbre desde o ano passado. Que os senadores abriram, né, durante a votação, principalmente o Renan Calheiros, que falou: pô, Davi, você foi lá no meu gabinete pedir voto. E agora tu está falando aí que não vai ser candidato?
Desde o ano passado você está pedindo voto. Como é que você está aí falando que não vai ser candidato? Certo? E o que aconteceu ali foi uma coisa sensacional, de momento. Porque a gente tinha uma candidatura forte no Álvaro Dias e a gente tinha uma candidatura forte também da Simone Tebet. Certo? Seria a primeira mulher a presidir o Senado. Inclusive, ela era a minha candidata. Ele surgiu. Certo? Não, eles abriram mão ali na hora. Na hora eles abriram mão. Porque a votação deveria ter ocorrido na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite que tinha que ter sido a votação. Aí inventaram aquela briga toda, certo? Para passar para o sábado. Entraram com um pedido lá meia-noite no STF e o Toffoli mandou que o voto fosse secreto. Tudo para quê? Para gente, pelo amor a de vitória do Canalha. Certo? Renan Canalha. Né? Tudo era para que ele vencesse. E ele foi no sábado de manhã como um rei. Eu me lembro quando ele pegava a palavra, tocava a campainha lá, que já tinha esgotado o tempo dele, e ele continuava falando. E ele falava e falava e falava, e o presidente nem mandava ele parar, deixava ele falar. Certo? Enfim, como já estava todo articulado, né, o Alcolumbre, e o sentimento daquele momento era derrotar Renan Calheiros, todos se uniram em um determinado momento, certo? Para que o Davi Alcolumbre, que era a vitória certa, pudesse vencer o Renan. Se fosse a Simone Tebet, provavelmente ela seria expulsa do MDB. Então, veja só, Simone Tebet, ela abriu mão da candidatura dela à presidência. Mas hoje ela é presidente da CCJ, que é a comissão mais importante. Certo? O Álvaro Dias está realmente se destacando muito na atuação dele. Mas ele vinha de uma derrota muito humilhante, porque ele chegou a falar que o Bolsonaro estava na cama de um hospital, que ele ia morrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Isso ficou muito mal. Né? Eu lembro, então, na época da campanha ainda. Exatamente. Durante a campanha aconteceu isso. Então, ele perdeu muita credibilidade por causa disso. E o Davi Alcolumbre, quem é Davi Alcolumbre? Gente, Davi Alcolumbre não é ninguém. E ele está perdendo a chance de ser alguém. E outra coisa que eu quero destacar, outra coisa que eu quero destacar é o seguinte: a Câmara Legislativa está tendo a oportunidade de recuperar a credibilidade. Se esses caras, mesmo os corruptos, fizerem aquilo que o Brasil precisa, eles vão ter credibilidade. Só que parece que a credibilidade não vale mais do que a impunidade. Eles preferem garantir a impunidade do que lutar pela credibilidade. E isso é uma mudança de paradigma que o Brasil vai ter que encarar. O Brasil tem que encarar essa mudança. O Bolsonaro fala repetidas vezes: eu estou governando com o exemplo. Eu estou dando o exemplo. E mancha um pouco o exemplo dele, certo? A não apuração do caso do Flávio Bolsonaro. Não tem culpa de nada? Então investiga, cara. Deixa investigar. Esclarece e tudo está acontecendo para não ser investigado. Né?
E eles não estão percebendo que tudo isso daí está virando um joguete na mão do Toffoli, só está aumentando o poder de barganha. Mas o Agora, o poder de Bolsonaro não barganha é do bobo. Toffoli é o quê? Numa mão, ele tem o filho do presidente. Na outra mão, ele tem o presidente do Senado, que é quem pode julgar e tirar ele dali. Certo? Então, com esses dois aqui, um em cada mão, ele vai para a imprensa e faz o papel de bacana. Não, eu estou fazendo. Nossa, ridículo. É ridículo, é ridículo. Mas é o momento que o Brasil está atravessando. A gente tem que assistir tudo isso, ficar indignado com isso e marcar uma manifestação daqui a 3 meses. Entendeu? Para Aí ir é e outra coisa todo também, sabe, mundo ir Ari? lotar a rua. Agora, ficar indo todo mês, Cris, ficar indo toda semana na porta do STF, a gente não tem maturidade para isso. Infelizmente, não Olha tem. só, Ari, Diga lá. manifestação daqui a 3 meses, mas daqui a 3 meses já aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que Então, daqui a dois esse é meses, o ponto Cris. negativo, de marcar a manifestação com antecedência. Eu entendo o que você e outros amigos meus defendem, que seja marcado com mais antecedência, para ser uma coisa mais trabalhada, para ir todo mundo para a rua, para fazer volume. Só que é o seguinte, a verdade é que fazer volume hoje, aos domingos, não faz mais diferença nenhuma, não faz mais nem cosquinha. Mas por que não faz diferença? Porque no dia seguinte, tudo continua como dantes na terra de Abrantes. Não, Cris. Não faz diferença O, porque a mídia não fala nada. Não aparece na pode ser a Globo. mídia, mas Não você aparece. já Ninguém reparou? fala nada. Ó, se junta 10 pessoas para falar de Marielle, aparece na primeira página aparece no Jornal Nacional. Agora, se a gente coloca 2 milhões na Avenida Paulista, num dia de semana à noite, ninguém fala nada. E como é que se luta contra isso? É, o que eu estou falando não é que eu quero que as manifestações sejam de 3 em 3 meses. Não, não é isso. É que se continuar fazendo manifestação todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, cada vez vai menos gente. E isso não pode. Porque quando você, que já. Eu já fui numa manifestação na Paulista, que a Paulista estava cheia, a Alameda Santos estava cheia também, é a paralela. E você não conseguia andar. Você saía da Paulista para conseguir andar e andava pela Alameda Santos. Foi no impeachment da Dilma. E Certo? a época, isso que 6 eu ia milhões falar, de pessoas. 6 milhões de na pessoas. época do impeachment da Dilma, até na época das manifestações a favor do Bolsonaro, da campanha, tinha volume, mas agora não tem mais. E manifestações aos domingos, eu não acredito mais. Eu acho legal, é muito verde e amarelo na rua, é família, é muito lindo, mas é muito poético, é romântico. Mas de fato mesmo, por que nós nunca conseguimos levantar um boneco ali na frente do STF? Quando a gente levantou, algumas vezes, foi ao lado do STF, não foi na frente. Eles levantaram o boneco do Lula. Lula livre, Lula 2022. E isso vai ser cada vez maior aqui em Brasília. E essa é meu maior temor, sabe? Não, acho que a gente não tem que se Meu maior preocupar com temor. 2022. Está longe Eu ainda quero 2022. O Bolsonaro não completou ainda nem o primeiro ano de governo. O Bolsonaro, ele está governando com um déficit orçamentário de 120 bilhões. Agora, no segundo semestre, é que vai ser votado o orçamento do ano que vem. Então, a gente espera que com as medidas que o
Paulo Guedes implementou aí da reforma da Previdência, que vai dar uma liberada no caixa do governo, certo? Agora, da reforma tributária, que vai desonerar o consumo, né? Com a desoneração do consumo, o que pode acontecer? O que é lógico acontecer? Diminuir os preços. Será que vai acontecer isso? É o que deveria acontecer. Eu não tive aumento de custos, eu tive redução de imposto. Então, o que acontece? O produto tem que ficar mais barato. Então, são essas coisas que a gente tem que se preocupar para o ano que vem. E não essa narrativa de Glenn Greenwald, de mídia, de vermelho na porta do STF. Isso aí é o jogo deles, Cris. É o jogo deles. Não, mas a gente tem que olhar a realidade. Mas isso daí não paga nada. Fato, realidade. Entendeu? E se nós precisamos nos organizar para daqui a 3 meses a gente mostrar nossa força, a gente tem que mostrar nossa força dia a dia. Até porque a nossa vitória aconteceu mesmo, foi no ano passado. Então, éramos para nós estarmos mantendo a nossa vitória. E, no entanto, nós temos sim amargado derrotas ali dentro do Congresso. Ali dentro do Congresso. Né? Foi o que nós conversamos aqui agora mesmo, com esses 2 presidentes que os próprios eleitos na chapa do Bolsonaro fizeram campanha para eles dois se tornaram presidentes com apoio até do povo. O que aconteceu é que eles traíram as promessas que eles fizeram para quem apoiou. E vou te dizer mais. A semana passada a gente fez uma live para comentar o pronunciamento do Bolsonaro na ONU e para apontar um erro no discurso do Bolsonaro que ninguém falou nada, certo? Quando ele disse assim, meu país esteve muito próximo do socialismo. Essa frase, se você for analisar, ela significa o quê? O Brasil venceu o socialismo. Você concorda que o Brasil venceu o socialismo, Cris? Toda essa preocupação que você está é porque o Brasil não venceu o socialismo coisa nenhuma. Ai, meu Deus. O Brasil é um país socialista. É só clicar aí. Isso. O Brasil é um país socialista. Ainda é. Né? Então, por que ninguém falou nada quando o presidente chega lá na ONU e fala, meu país esteve muito próximo? Ele devia de falar assim, ó, meu país está lutando contra o socialismo. Mas se ele falasse isso, imagina, da forma como ele falou, já disseram que ele foi agressivo, imagina se ele fala isso, que seria realmente escancarar o que acontece no nosso país. Então a luta está muito grande. O socialismo está forte. E eu te digo mais, a gente precisa respeitar as pessoas que têm essa forma de pensamento. Porque a democracia respeita. A democracia admite a pluralidade de ideias, a diversidade de pensamento. Só que você precisa avisar o seu amiguinho socialista o seguinte, na democracia você pode ser socialista. Mas no socialismo você não pode ser democrata, meu amigo. Não, então, cuidado com o que você está escolhendo, cuidado com o que você está apoiando. Esses caras aí que estão falando que estão defendendo o povo, eles estão lutando pelo poder. Eles estiveram durante quase 16 anos, 4 mandatos presidenciais, e eles destruíram o Brasil sem dó. E agora, você fica aí apontando o dedo para o Bolsonaro e falando, ai, cortou da educação, ai, tirou da pesquisa, não vai ter pesquisa, a culpa é do Bolsonaro. Entende? Então, o pessoal está viajando na maionese. E o que a gente precisa é não ficar se dividindo, não ficar se xingando, não ficar... o pessoal os youtubers de direita,
eles ouviram uma frase da Joyce. Eu assisti a live do menino do Questione-se, certo? Ele interpretou do jeito dele aquela frase. Agora, ele sabe o que a Joyce está tendo que negociar para conseguir colocar na pauta o que o governo quer que vote? Não está fácil de fazer isso. A Joyce, o que ela sabe de política? Nada. O que ela sabe de política é o que ela sabia como jornalista. Agora, ela está lá dentro sabendo coisas do escambau que ela não pode nem falar como jornalista. Porque se ela abrir o bico, entendeu? Ela vai escancarar um Brasil que, como jornalista, ela gostaria de mostrar. Mas como líder do governo, ela não pode falar sobre isso. Aí os caras pegam em relação a Joyce, né, tiram do contexto, não sabem qual foi o contexto no qual ela falou aquilo, certo? Ela está negociando sim. E ela já falou isso. Eu negocio, eu estou lá para negociar. exatamente, aí que tá, ela mesma fala isso, ela mesma assumiu. Né? Ela mesma assumiu. Todo mundo. Só que é o seguinte, Cris, antigamente os caras negociavam, sabe com o quê? Com bolo de dinheiro. Tá aqui, ó. Volta lá. E agora, Ari? Ela negocia com o quê? Ela vai lá e fala assim, ó, é o Brasil, meu amigo. Vamos resgatar o Brasil? Vamos tirar a ideologia de lado? Eu não teria tanta certeza. Bom, a gente precisa acreditar no que eles falam, né? É o que ela fala. Então, eu quero crer que o que ela está falando seja verdade. É lógico que tem dinheiro, né? Gente. É lógico, o dinheiro ele existe, vai, né? Não sei de onde vem, porque o governo não tem dinheiro para nada. Mas tem, tanto é que os deputados receberam, estão recebendo e estão mandando aí dinheiro aí para as suas cidades. A hora que aparecer alguma irregularidade, vai cair a casa de todo mundo, certo? Cris, a gente queria falar durante meia hora, a gente já está a 50 minutos. Eu acho que eu ia falar. A gente podia fazer as nossas considerações finais aí, porque o papo é bom, vamos a gente fica falando aqui. Exatamente, vamos. E é só 2. Imagina se tivesse mais um. Mas o legal é isso, né? A conversa vai fluindo e é muito bacana. Então fala aí, Ari. Bom, pessoal, obrigado a todos vocês aí que acompanharam a live. Eu acredito que o que diferencia os discursos e as narrativas é que tem gente que acredita no Brasil, que é o nosso caso, tem gente que acredita no poder, que é o caso daqueles que perderam a eleição, foram humilhados, escorraçados, né, pelo voto, e eles não se conformam que o Bolsonaro, que era para ser o ditador, que era para ser o machista, homofóbico, está lá mostrando para o mundo inteiro que ele é um brasileiro, é um cara patriota, cheio de boa vontade, que está botando a cara a tapa, que levou uma facada e não desistiu de lutar pelo nosso país. E não está lutando pelo poder. Por isso que eu estou com essa camiseta aqui, ó. Tá? Tô aqui, ó. Eu apoio o Bolsonaro de verdade. Ele comete erros? Ele comete erros. Eu concordo que ele fique batendo boca com a mídia? Não, não concordo. Eu concordo que o Flávio Bolsonaro não seja investigado? Não concordo. Certo? Mas querer desmerecer o que ele está fazendo. O cara pegou uma empresa quebrada, desmoralizada, cheia de nego corrupto, ladrão, roubando. E ele deu um basta. A Petrobras começou a dar lucro. Os caras que trabalhavam lá ganhando salários de 5 dígitos, em cargo de confiança, ele já mandou 200 mil embora. E vai mandar mais. E a crise do Brasil, ela não é só econômica, não.
ela é política, ela é social, ela é moral. A crise é moral, certo? A gente tem gente aí que é podre e vai lá e pega a palavra nas comissões, no Senado, na Câmara e fica acusando o presidente de forma leviana. Então acorda, brasileiro. Acorda, você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa concordar com tudo que ele faz. Agora, você tem que abrir o olho e ver que ele está fazendo um bom governo. Que ele está sendo o melhor presidente que a gente teve nos últimos tempos. Preparado ele estava? Não, não estava. Quem é que estava? De onde veio a Dilma? A Dilma estava preparada? De onde veio o Lula? O Lula estava preparado? Então esse papo de que ele não está preparado é o maior papo furado. Muda o disco, muda a conversa. Olha para a realidade, meu povo. E vamos parar de brigar. Vamos discordar com respeito. Entende? Eu vejo a sua posição em relação a Joyce, eu tenho uma opinião diferente, mas a gente respeita a opinião um do outro. E isso é o que é importante. Quem disse que a gente tem que concordar em tudo? Quem disse isso estava muito enganado. Ou então não estava defendendo a democracia. Porque a democracia implica em pluralidade de ideias, diversidade de pensamento e respeito. Uhum. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Pode encerrar daí, Cris. Legal, Ari. Adorei estar nessa live com você. Mais uma vez, estamos juntos, porque a gente se gosta, a gente se respeita, sim. A gente gosta de bater papo sobre política. E eu quero deixar aqui o convite a todos os meus amigos, tá? Para entrarem e curtirem o canal do nosso amigo, e que é o canal do Fábio também, o Fábio Braga. É o nosso canal, né? É o nosso. O Café com Queijo é nosso. É o nosso canal. Tem essa. É o nosso canal Café com Queijo. Café com Queijo. Entre lá no YouTube e eu faço esse convite para vocês. E eu faço outro convite também. Entrem também e curtam o canal de Brasília, tá? Com Alfredo Bessel. É outro canal muito bom para ouvir opiniões diferentes a respeito de política. E eu deixo também um canal aqui que já é de conhecimento nacional, que é muito bom, e eu quero deixar aqui para vocês, sempre que puderem, ir lá e assistir, Cristal Vox, com Leudo Costa, tá? E continue aqui na minha página, né, com a Cristiane Couto. Ari, um grande abraço para você, até a próxima, se Deus quiser, para a gente fazer um apanhado aí do que está acontecendo aqui em Brasília e no Brasil inteiro. Segunda que vem, se Deus quiser. Um abraço e um beijo do Café com Queijo, pessoal. Valeu. Tchau. Beijo.